Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Cláudio, vamos iniciar hoje o estudo trazendo os resumos das nossas lições da revista Escola Bíblica Dominical de Jovem, deste último trimestre de 2025. Nesta oportunidade, nesse trimestre, vamos estudar o ministério profético de Jeremias, o título da revista Exortação, Arrependimento e Esperança, o ministério profético do profeta Jeremias. Vamos mergulhar nesse trimestre no livro, na vida, no ministério de Jeremias. 13 lições, onde estaremos relembrando, aprendendo um pouquinho mais sobre a vida desse grande homem de Deus, Jeremias, o quanto Jeremias sofreu, foi injustiçado, pois ele pregava para um povo que não queria ouvir a sua mensagem. 13 lições tratando especificamente do conteúdo aqui deste livro, deste profeta, o quanto a mensagem de Jeremias nos ensina também em nossos dias. A revista desse trimestre ela é comentada pelo pastor Elias Torralbo, e o pastor Elias ele é mestre de teologia, tem várias formações, e ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A primeira lição dessa revista traz como tema, como título, o chamado de Jeremias. Traz como texto principal o texto áureo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O resumo desta primeira lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Nos ensina aqui já algo valioso, A presciência de Deus, o conhecimento antecipado. Deus sabe, conhece todas as coisas. O objetivo da lição nos apresentar a natureza do chamado de Jeremias, pontuar, explicar o teor da mensagem e destacar a mensagem de Jeremias e os seus efeitos para o seu povo, Infelizmente, a grande maioria ignorava a mensagem deste homem de Deus, a mensagem do profeta Jeremias, Então, vamos mergulhar, vamos estudar a respeito da pessoa, do ministério, Vamos ver como se deu o chamado de Jeremias, a natureza do seu ministério, sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e desdobramento da mensagem de Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Porque o ministério de Jeremias, irmãos, foi doloroso. Pregou aproximadamente ali durante os últimos 40 anos da história final do Reino do Sul. Pregou para vários reis, Período, época em que estes reis ascendiam ao poder, mas a mensagem do profeta foi ignorada de uma forma quase 100%.
né, a mensagem deste homem de Deus foi ignorada e o juízo veio sobre o seu povo. Além de ter a sua mensagem, a mensagem que Deus lhe mandava falar, ignorada, ele sofreu na mão deste povo e ele estava vendo, né, o que estava para acontecer com a sua cidade natal, com o seu país, né, com sua terra e com as pessoas também, certo? O nosso texto bíblico é o capítulo 1 do livro aqui de Jeremias, versículos do 1 ao 10º. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. A nossa primeira lição, irmãos, ela vem contextualizar o chamado propriamente dito do profeta, quando Deus vai até Jeremias e pontua e avisa e fala que muito antes dele ser concebido, Deus já tinha separado, já tinha escolhido. Nos ensina que ninguém vem, irmãos, a esse mundo sem propósito algum. Ainda que as circunstâncias com que nascemos sejam diversas, né? Cada um tem uma realidade, mas uma coisa é certa: Deus não erra. Deus nunca errou, né? Então, se Deus permitiu que viéssemos a este mundo, é porque Deus conta conosco para algo, né? Ninguém é insignificante para Deus. Ninguém é descartável para o Senhor, certo? Primeiro ponto da nossa lição, a natureza do chamado de Jeremias. Então, irmãos, olha, interessante. Já que vamos estudar 3 meses estudando a mensagem, o livro, né? Todo o conteúdo relacionado aqui ao profeta Jeremias, eu aconselho você a ler o livro. Leia o livro. O livro do profeta Jeremias tem apenas 52 capítulos. Se todo dia você lê um capítulo, dentro de um mês e alguns dias você conclui a leitura do livro. Entende? Já que estamos estudando, vamos estudar a mensagem, né? As lições são objetivas, né? São tópicos, mas vamos passear por todo o livro. Então, para melhorar o seu conhecimento, leia diariamente um capítulo. Você verá que no final do trimestre, o quanto você aprenderá, entende? Porque, irmãos, a gente tem um professor, a gente lê a Bíblia na presença do seu autor. Exatamente, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do seu autor, o Espírito Santo. Pois foi o Espírito Santo que inspirou Jeremias, né, a escrever. Toda a Bíblia é inspirada. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos com o seu autor, com o Espírito Santo no nosso meio, ou na nossa presença, conosco. Então, se faz necessário que a gente tenha essa mentalidade, né?
vamos ler a Bíblia, vamos estudar nossas lições, oramos, pedimos ao nosso Senhor, ao nosso amigo, ao nosso companheiro, ao nosso Senhor amado Espírito Santo, que Ele nos ilumine, que Ele nos dê sabedoria, né? Maturidade para compreender a sua palavra, né? Que Ele nos revele aquilo que precisamos aprender, porque a palavra de Deus é a fonte da sabedoria, ela é inesgotável, certo? Então, o primeiro tópico da lição, na natureza do chamado de Jeremias, a pessoa de Jeremias, a vida de Jeremias, o ministério de Jeremias. Então, Jeremias nasceu em uma comunidade, né, chamada Anatote. Ele era sacerdote, família sacerdotal. Lembrando que a questão dos sacerdotes, ele é passado de pai para filho. O primeiro sacerdote da nação de Israel foi Arão, o irmão de Moisés. Então, toda descendente de Arão era levita. Deus havia separado todos os levitas para o serviço, os sacerdotes, né, para o serviço do templo, da adoração, dos sacrifícios. Jeremias era um descendente de Arão, certo? Ele era da família sacerdotal. Então, o sacerdote, o ofício sacerdotal, ele era passado de pai para filho. O profeta é diferente. É chamado, é escolhido. Ele é chamado por Deus, né? É um chamado divino. Então, Jeremias, ele era de uma família sacerdotal, mas Deus o escolheu como profeta. Outra informação importante, né, para a gente relembrar, claro que a gente já sabe disso, né? O livro de Jeremias é um dos livros na nossa Bíblia, né, conhecido como profeta maior, ou um dos profetas maiores. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, certo? São os chamados profetas maiores. Por quê? Porque foram profetas que escreveram muito mais conteúdo do que os conhecidos como profetas menores, certo? Então, Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes, né, nessa vila chamada Anatote, a nordeste de Jerusalém. O seu nascimento, né, no capítulo 1 já vai falar, né, que antes mesmo dele ser formado, Deus já havia escolhido. Então, ele nasceu nessa comunidade, Anatote, Reino do Sul, tá? Reino do Sul, Reino do Norte já não existia mais. Filiação, filho de Uquias, sacerdote de Anatote. Reis contemporâneos de Jeremias. Ele nasceu ali no 13º ano do reinado de... Ou ele nasceu provavelmente ali no período, já no final do reinado do ímpio rei Manassés, né? Manassés, depois que ele deixa o trono, seu filho Amon assume o poder no Reino do Sul, e o rei Josias, filho de Amon, Jeremias, ele começa a profetizar a partir do 13º, né? A partir do 13º ano do reinado, sim, nos dias de rei Josias, no 13º ano do seu reinado. Então, possivelmente, Jeremias corroborou, né, contribuiu ali na grande reforma que o rei Josias fez ali no Reino do Sul. Então, ele foi contemporâneo ali do rei Josias, profetizou, né, a partir do 13º ano do rei Josias, do rei Acais, do rei Joaquim, né, de Joaquim e de Zedequias. Então, 5 reis, os últimos 5 reis ali da história do Reino do Sul. O Reino do Sul, a sua capital era Jerusalém, né? O Reino do Norte já não existia mais, foi destruída pelos assírios em 721, 722 aproximadamente, onde tinha a capital como Samaria.
mas Jeremias trouxe algumas mensagens para aqueles remanescentes que permaneceram ali em Samaria. Teve algumas mensagens, também algumas profecias para as nações ao redor ali de Jerusalém, né? Mas a sua mensagem foi mais direcionada para Judá, Reino do Sul, e sua capital, Jerusalém, certo? Por exemplo, o rei Josias teve 3 filhos, né, que assumiu aqui o trono de Israel, de Judá, né? Joacás, que foi deportado logo pelos egípcios, né, pelo rei do Egito, deixando seu irmão Jeoaquim no poder. Joaquim, inclusive, foi que botou Jeremias, jogou Jeremias na prisão e queimou, né, a primeira cópia do manuscrito do livro de Jeremias, o rei Jeoaquim, que fez isso, tá? Jogou Jeremias na prisão, queimou o livro, né, da lei. Ele foi morto, seu filho Joaquim assumiu o trono, mas em 597 foi levado para a Babilônia, juntamente com sua mãe Neusta, né, com o profeta Ezequiel e mais alguns nobres, algumas pessoas foram levados cativos para a Babilônia. Joaquim, ele foi cativo, né, preso, prisioneiro, 37 anos prisioneiro na Babilônia. Ele só saiu da prisão quando Nabucodonosor morre e é substituído pelo seu filho, Nabonido. Nabonido tira Joaquim da prisão, né? 37 anos ele passou preso na prisão na Babilônia. E quando Joaquim foi levado em 597 para a Babilônia, o seu tio Zedequias, né, um fantoche de Nabucodonosor, ficou na direção, né, reinando ali em Judá, mas subserviente aos babilônicos. O rei Zedequias foi que jogou Jeremias na cisterna, né, pede conselhos a Jeremias, mas nunca seguia as orientações do profeta Jeremias, tá? Ele foi lançado na prisão, foi lançado na cisterna, foi levado contra a sua vontade para o Egito depois da destruição de Jerusalém, né? Foi rejeitado por seus vizinhos, foi rejeitado pela sua família, foi rejeitado pelos sacerdotes, foi rejeitado pelo público em geral e foi rejeitado pelos reis. Imagina um profeta que tem a sua palavra ignorada. Isto foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. O livro, irmãos, tem 52 capítulos, o livro de Jeremias, 1364 versículos. Então, registra as profecias do juízo de Deus contra o pecado de Judá, com as promessas de restauração final, né? O propósito de Deus permitir que o povo vá para o cativeiro, fosse para o cativeiro, não foi para destruir, né? Pedagógico. Deus sempre nos avisa antes, irmãos, antes de as coisas acontecer, né? E também contar a história do ministério do profeta Jeremias durante as últimas décadas antes da queda de Jerusalém e o exílio babilônico. Houve 3 invasões dos babilônicos contra o reino de Judá, o reino do sul. Lembrando, recapitulando novamente, aproximadamente em 950 a.C., com a morte de Salomão, do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, também chamado reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, e o reino do sul, chamado de Judá, tá? O reino do norte ficou ali sobre o reinado de Jeroboão, identificado como filho de Nebate. O reino do sul com o reinado de Roboão, o filho de Salomão.
E aí esses reinos seguiram seus caminhos separados, às vezes brigando entre si, mas a idolatria, a rebelião, o pecado, a prostituição sempre no meio do povo, né? Até que em 722, 721 ali aproximadamente antes de Cristo, o reino do norte foi invadido pelos assírios e destruída, né? 150 anos depois, chegou a vez do reino do sul. Então houve 3 invasões dos babilônicos contra o reino do sul. Em 605 a.C., né? Em 612, por exemplo, antes de Cristo, a Síria, que havia conquistado ao Reino do Norte, essas informações são importantes para a gente entender, irmão, o contexto, certo? Em 612 a.C., 5 anos antes da invasão, da primeira invasão dos babilônicos, né, em 612, 7 anos na verdade, né? Antes da primeira invasão dos babilônicos, a Síria, que havia conquistado o Reino do Norte, vários reinos, né, a potência do momento, foi conquistada por uma coalizão dos babilônicos. Foi conquistada, né, a Babilônia assumindo o poder, né. Cerca de 4 anos depois, morre o rei Josias. 4 anos depois dessa conquista dos babilônicos sobre os assírios que haviam conquistado o Reino do Norte. 4 anos depois de a Babilônia conquistar a Síria, Josias, o rei Josias, morre. O Egito também foi derrotado pela Babilônia em uma batalha muito conhecida chamada Batalha de Carquemes, em 605. Quando a Babilônia, na liderança ali de Nabucodonosor, conquista o Egito, havia conquistado os assírios 4 anos antes, conquista o Egito e marcha para Jerusalém. Jeremias já vem profetizando. Marcha para Jerusalém, cerca Jerusalém, em 605 a.C., e leva alguns cativos para a Babilônia. Entre eles está Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né, que tiveram uma grande influência no reino babilônico, né, estes jovens. Outra invasão, em 597, época que o rei Joaquim, né, filho de Jeoaquim, neto de Josias, é levado cativo para a Babilônia. Joaquim só tinha 3 meses de reinado. Ele é levado, é muito jovem, ele é levado para a Babilônia. Ele e sua mãe Neusta, né? Nessa época também foi levado Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar na Babilônia. Ezequiel e mais outros milhares de judeus. E a última das invasões foi em 586, episódio que culminou com a destruição do Reino do Norte, com o templo sendo queimado, os utensílios sendo levados para a Babilônia, uma situação triste, né, na história do povo de Deus, e o profeta Jeremias presenciou tudo isto. Tudo isto o profeta Jeremias presenciou e ele profetizou que isso iria acontecer, né, durante os seus 40 anos ali de ministério. Ele profetizou que isso iria acontecer, só que o ouvido do povo estava voltado para as suas práticas pecaminosas e não deram ouvidos àquilo que Jeremias estava profetizando. Então, Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade e, consequentemente, a sua personalidade. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva. Quanto mais profetizava, falava, gemia, sofria, porque ele estava acompanhando, ele sabia o que ia acontecer. Mas a sua palavra, a sua pregação não era ouvida, né? Então, a gente aprende que o exercício ministerial, né, exigiu de Jeremias uma atitude de renúncia em toda a sua vida.
É fácil? De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se quisermos viver o propósito de Deus na nossa vida, não é sombra e não é água fresca. De jeito nenhum, irmãos. Esqueça que na Bíblia não tem isso. Nenhum profeta na Bíblia vivia na sombra e na água fresca. Padecia. Paulo, o apóstolo Paulo, não era o bambambam da lei? O que é que Jesus diz de Paulo quando o seu apóstolo Ananias, lá em Damasco, vai orar para que Paulo recupere a vista? O que é que Deus diz a Ananias? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu mostrarei o quanto importa, o quanto ele irá sofrer por amor do meu nome. Certo? É fácil? Não, irmãos. Essa nossa geração aí está com a mente totalmente equivocada. Viver o propósito de Deus na vida é dor, é sofrimento, é renúncia. E em Jeremias, no ministério, na profecia, na mensagem de Jeremias, a gente vê isso muito nitidamente. Certo? Então, a relação de Deus com Jeremias não começou a partir do seu chamado, mas remonta a um período no qual o profeta não tinha consciência nem da sua própria existência. É o que diz aqui o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, e as nações te dei por profeta. Então, Deus conhece a nossa história muito antes de sermos gerados, certo? A consagração de Jeremias ocorreu antes do seu nascimento, antes que os seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele. Deus o já havia separado para profeta. Então, a vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações por profeta. A gente vai ver isso no Salmo 139, como Davi, muito lindamente, né? Ele compõe este Salmo 139 e ele fala de uma forma extraordinária do agir de Deus na formação do homem. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Então, irmãos, é impossível fugir do chamado de Deus. Antes mesmo dos gametas, né? Do gameta masculino, do gameta feminino, né? Que é o espermatozoide e o óvulo. Antes mesmo da fecundação do óvulo feminino pelo gameta masculino, pelo espermatozoide masculino. Antes mesmo da fecundação do óvulo, Deus já havia escolhido Jeremias. Antes mesmo, o profeta, o salmista vai dizer, de uma forma terrível, maravilhosíssima, eu fui formado, eu fui concebido, e tu já me conhecia. Então, antes mesmo dos gametas, masculino e feminino, né? Da fecundação ali do óvulo, gerando o zigoto, que forma a célula do embrião. Antes mesmo disso, Deus já havia separado, escolhido Jeremias. Antes dos pais, né, de Jeremias ter seu contato íntimo, Deus já havia escolhido, separado, chamado Jeremias. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando-o diante do povo. Os profetas, eles eram levantados pelo Senhor e tinham o dever de transmitir a sua mensagem ao povo com fidelidade. O profeta não falava aquilo que
lhe aprazia. Ele falava aquilo que Deus literalmente mandava. O profeta Natan chega para... o rei Davi, ele tinha o desejo de construir o templo em Jerusalém. A Arca da Aliança ficava em tabernáculo, entenda. Davi tinha um desejo de construir o templo. Davi comenta isso com o profeta Natan. Aí o profeta Natan chega para Davi e diz: vai, constrói, porque Deus é contigo. Deus se alegrará disso. Davi se alegra com essa afirmativa do profeta Natan e Deus chega para Natan e diz: vai. Diz a Davi que ele não vai construir. Não, ele não irá construir. Então, olha um exemplo aqui. O profeta de Deus, ele falava literalmente aquilo que Deus mandava. Natan aqui, né, seria uma coisa ótima, maravilhosa. Né? E Natan não estava errado, se alegraria sim, né? Mas Deus não havia mandado. Aí Deus vai lá e corrige Natan. Não, vai lá e diz a Davi que não é assim não, ele não vai construir nada. Então, o profeta, irmãos, ele tinha o dever de transmitir literalmente aquilo que Deus mandava. E essa era a sua principal missão, distinguir-se do verdadeiro, o verdadeiro do falso profeta, porque o que tinha de falso profeta no reino do sul, em Israel, não era fácil, entende? Mas o profeta, ele vivia, ele sentia a dor que Deus sentia. Por quê? Porque ele precisava transmitir, viver a realidade do que Deus estava passando, estava sentindo por causa da rebelião do povo. Então, no caso de Jeremias, nós vemos que as expressões, né, em todo o livro, assim diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor, são recortes, recorrentes, né, ao longo do livro, de todo o livro. Então, Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e entregava ao povo, que quase sempre rejeitava a profecia, a mensagem do profeta. Rejeitava os reis, rejeitava os sacerdotes, rejeitava os juízes, rejeitava o povo. Todo mundo rejeitava a mensagem de Jeremias. Rejeitava a mensagem do profeta. Imagina, irmão, você está no meio, você pregar durante anos, e você ser motivo de zombaria, de chacota, a ponto de lhe chicotear, de lhe bater, como o sacerdote passou, fez com Davi, ou com Jeremias, de amarrar no tronco, de jogar numa cisterna, de deixar passar fome, e você indo, pregando. Nem os seus próprios parentes lhe ouviam, lhe dava crédito. Entende? Então isso foi uma realidade, uma triste situação que o povo de Deus estava vivendo, totalmente desviado. Então nós vemos que a vida e o ministério de Jeremias evidencia a soberania de Deus em suas escolhas e na execução do seu propósito na vida de alguém. Quando Deus chama, é melhor, irmãos, obedecer. E o chamado de Deus, viver o propósito de Deus na nossa vida, machuca. Machuca e muito, irmãos, muito. Entende? Então a mensagem de Jeremias e o seu ministério estava voltado ao reino do sul, né? Judá, né? Separada do reino do norte, que o reino do norte já não existia mais, certo? O ministério dele abrangeu os últimos 40 anos da história de Judá, incluindo os períodos ali imediatamente anterior e posterior à destruição de Jerusalém e à deportação do povo para a Babilônia, certo? Então, 40 anos ali pregando para um povo que não queria ouvir,
Durante a maior parte desse período, a nação estava se rebelando contra Deus, confiando em suas próprias alianças políticas. O estado da nação chegou a uma calamidade tão terrível que Deus disse: basta, Jeremias, não ora por esse povo, porque não será ouvida essa tua oração. O rei Manassés, o rei Amon, né, o pai, o avô e o neto do rei Josias, foram tão cruéis, irmãos, a ponto de sacrificar seus filhos aos deuses pagãos. O ápice da crueldade, da maldade, da prostituição, da devassidão, do afastamento de Deus foi tão grande que Deus determinou ali que o cativeiro, que o castigo viria. O último rei que implementou ali uma reforma foi o rei Josias, né? Mas o castigo, o juízo divino, viria de uma forma ou de outra contra o povo de Deus, né? Então, desde que Deus tirou o povo do Egito, o povo foi um povo rebelde. E Deus sempre avisando, sempre enviando os seus profetas. Mas tem uma hora que o Senhor diz basta, né? O segundo ponto da lição, a mensagem de Jeremias, os dias de Jeremias, as duas visões de Jeremias, destinatários e conteúdo da mensagem de Jeremias. Um profeta desempenhou seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá, pois Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar Deus, o Senhor, como diz aqui no capítulo 2, versículo 23, o manancial de água viva por cisternas rotas, trocando o seu Deus, o seu Senhor, por deuses pagãos, né, que nem deuses eram, né? Então, historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia em que o povo se afastava de Deus. Eles eram usados pelo Senhor para advertir, renovar a esperança do povo e de chamar ao arrependimento, a fim de evitar o juízo. Então, Deus enviava os seus profetas para divertir o povo, para aconselhar o povo, para chamar a atenção. Mas, quando o povo permanecia em seus erros, Deus enviava o profeta com a mensagem de juízo. Jeremias profetizou durante 40 anos, arrepende, o juízo vem, o juízo vem. Quando o juízo veio em 605, em 597, Jeremias profetizando, aí chega um ponto que a mensagem de Jeremias era: se vocês se submeter aos babilônicos, vocês permanecerão na terra, mas submisso a eles. O que é que falavam? Que Jeremias estava, de concluio, Jeremias tinha se vendido aos babilônicos, estava pregando, defendendo os babilônicos, quando na verdade a mensagem de Deus era: o rei Zedequias, um fantoche dos babilônicos, acha de se rebelar contra Nabucodonosor, pedindo ajuda do Egito, e foi o estopim da destruição total. Quando Nabucodonosor tem conhecimento disso, envia sua tropa, na liderança do seu capitão, Nebuzaradã, e cerca Jerusalém durante um tempo. A fome, a falta de recursos foi tão extrema que até canibalismo houve, irmãos. Aconteceu. Falta de comida, falta de água, pestes, espada, enfermidade, enfim, uma tragédia terrível caiu sobre o povo de Deus. Por quê? Porque ignorou a palavra de Deus, né? Então, a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinha como remover. Ninguém poderia salvá-lo ou livrá-lo da situação em que se encontrava. O povo estava
em profunda rebelião contra Deus e foi chamado a um concerto. Deus chamou para prestar contas. Trazendo para os nossos dias, olhe em volta de você, olhemos para essa nossa geração, o momento em que estamos vivendo, a frieza espiritual, a falta de amor, o mundo dentro da igreja, o povo de Deus já não sabemos quem é crente e quem não é. Está tudo misturado. Deus está se alegrando com isso? Então a gente precisa olhar para dentro de nós, individualmente, e fazer esta análise. Como é que eu estou como crente? Para que Deus se alegra da minha atitude, das minhas ações, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Então, no momento do seu chamado, Jeremias recebeu 2 visões e cada uma com um significado segundo a missão que fora designada por Deus. Capítulo 1, versículo 11 a 13. A primeira foi de uma vara de amendoeira, né? A amendoeira vem de 2 expressões hebraicas, shaked, quer dizer acordado, e shoked, velar, ou seja, Deus vela pela sua palavra, a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Mostrando o compromisso de Deus com a sua palavra, pois ela se cumpriria, e a segunda visão foi de uma panela fervendo, inclinada para o norte, né? Pontuando que o juízo de Deus vinha do norte, ou seja, a Babilônia, os caldeus, o reino babilônico ficava ao norte de Israel. Então, Deus cumpriria a sua palavra e tinha pressa em cumprir a sua palavra, daí a panela fervendo, daí a vara de amendoeira, e a panela fervendo virado para o norte, dizendo, olha, vem, e vem quente, vem terrível. Né? E foi isso, né? Os babilônicos foram extremamente cruéis com a situação, com o que aconteceu ali com o povo de Deus. E os babilônicos prestariam contas também, está lá em Abacuque. Né? Deus fala a Abacuque que chegaria um tempo em que os babilônicos também teriam que prestar contas, porque Deus é soberano, irmãos. Ainda que Deus use alguém para trazer juízo, para castigar outro, quando somos cruéis, agimos com crueldade, Deus chama para prestar contas, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com as nossas ações. Enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, pois o profeta era a boca de Deus ali, né? E aquilo que ele profetizava iria acontecer porque era a mensagem literalmente de Deus. A segunda visão apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. O juízo vem. O juízo está chegando. Se renda aos babilônicos, porque se enfrentar será morto. Entende? Então Jeremias foi enviado ao povo de Judá, ao reino do sul, ao seu povo, à sua nação, cuja capital era Jerusalém, e embora há momentos em que ele é visto se dirigindo, né, aos remanescentes ali do exterminado Reino do Norte, ele profetizou também para as nações ali ao redor, né, mas a sua mensagem foi mais exclusivamente para Judá e sua capital, Jerusalém, entende? A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus, né? Revelava o interesse de Deus em perdoar o seu povo, e renovar sua aliança e cumprir a sua promessa feita desde Abraão. Porém, o povo cada vez mais ignorava, né? E Jeremias sofreu na mão do povo. Então, como aconteceu com Jeremias, a vida em conformidade com o plano de Deus pode envolver dificuldades e sofrimento.
Não adianta. A gente acompanha a vida, os ministérios dos profetas, dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo. Por que nos nossos dias é diferente? Por que nos nossos dias vai ser diferente? Se viver o propósito de Deus, literalmente falando, ninguém vai ter sombra e água fresca, porque exige renúncia, exige dedicação, exige dedicação literalmente falando, irmãos. Não é uma vida de facilidade, não. Divide aqui o que aconteceu com Jeremias. Tá? E finalizando a mensagem de Jeremias e os seus efeitos, a resposta do povo, o sofrimento de Jeremias e o cumprimento das profecias. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta daqueles que ouvem. Ponto. Deus chamou, temos que responder. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como ou que estamos respondendo ao chamado de Deus? Ao convidar o povo a andar nos caminhos do Senhor e a ouvir a sua palavra, a resposta foi: não andaremos e não escutaremos. O povo ainda maquinou mal contra Jeremias. Capítulo 18, versículo 18. Conforme Jeremias, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Vinde firmando contra a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Os seus próprios familiares, os seus próprios irmãos ali de Anatólia, de onde ele nasceu, tramaram contra Jeremias. Os seus próprios familiares, seus próprios irmãos, tramaram contra Jeremias. Então esta é uma pequena amostra do tratamento que deram a Jeremias e a sua mensagem. Esse comportamento do povo levou o profeta a um profundo, irmãos, sofrimento. Jeremias não entrou em depressão porque Deus era com ele. Porque imagina você falar, pregar, chorar, sofrer, porque ele estava vendo o que iria acontecer, ele sabia o que estava para acontecer. E ninguém lhe escutava, ninguém lhe ouvia. Dos mais nobres ao povo mais simples. Estava nem aí para aquilo que Jeremias pregava. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seus inimigos e nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Jeremias teve de lidar com a solidão, uma dor constante, permanente, porque a solidão dói, e com dúvidas profundas. Tem um momento que Jeremias diz: chega, Senhor, não aguento mais. Em outras palavras, o Senhor me enganou. Ninguém me escuta. Eu falo, eu prego, eu aviso, ninguém me escuta. Aí ele diz: mas é impossível deixar de pregar, porque a tua palavra arde no meu coração. É fácil? Esse evangelho fácil que a gente vê aí? De forma nenhuma, irmãos, né? Então o sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico, contribuindo com uma vida cristã mais madura, repleta de esperança. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz, ele ensina ali que Timóteo foi convidado, a sofrer por amor do Evangelho de Cristo. Não é vida fácil não, irmãos. Entende? Então Jeremias chorou pela condição espiritual do seu povo, chorou porque ninguém lhe escutava, chorou porque o juízo vinha, o castigo vinha e o desastre e a destruição seria terrível. Terrível, terrível, terrível. Imagina o que as pessoas passaram quando o juízo veio. Porque Deus disse: basta. Não vão me ouvir? Então, e os babilônicos foram cruéis. Foram cruéis com aqueles que se rebelaram. Aqueles que se renderam, não, foram levados cativos.
Mas aquele povo ingrato que deu as costas para a voz de Deus, sofreram, irmãos, demais, né? Então, Jeremias falou a respeito da tristeza de Deus pela condição espiritual do povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, e chamou o povo ao arrependimento. Então, pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Mas ele não foi ouvido. Os babilônicos vieram, a última das invasões, 586, destruiu tudo. Mas conforme Deus falou com Jeremias, a fidelidade de Deus, Jeremias foi poupado. Nabucodonosor deu orientação para que não tocassem Jeremias. Acabou a vida de Jeremias? Não. Jeremias foi levado forçado para o Egito por aqueles remanescentes que ficaram ali em Jerusalém. Forçado para o Egito. Pregou ainda um tempo no Egito. Mas morreu por lá. Morreu no Egito. Então esta, irmãos, é a vida, foi a vida deste homem de Deus. Esse grande profeta de Deus. A gente precisa conhecer essas histórias para aprendermos de que servir a Deus vale a pena, mas existem dificuldades, exige renúncia, exige sacrifício. Porque ser usado poderosamente com Deus, aprende, vale a pena, mas também dói. Mas também dói. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nesse trimestre o Espírito Santo nos ilumine, nos dê ousadia, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê disposição e que nos encha, que mova o nosso coração para viver o propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida.